Olá, tudo bem? Prazer imenso estar com você aqui na TV Alerj, começando mais um Você Pode. E hoje temos a honra de receber Luca Fortuna. Ele que é cantor, ator, compositor carioca da Gema, que vem inspirando as pessoas com as suas canções românticas, com alto astral e muita positividade. Quer dizer que a vibe positiva está sempre solta pelo ar, Luca. Tudo bem? Seja bem-vindo. Fernando, que honra que eu estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por esse momento, que é um momento presente. Então, o que eu posso dizer é que já é uma honra estar aqui e a cada segundo que se passar vai ser mais incrível. Poxa, que legal. E o agora que nos espera está aqui presente, que é o mais importante do nosso tempo. E obrigado a você por dedicar o seu tempo para estar com a gente. Luca, música, arte, você se considera um curandeiro, cara? Um curandeiro? É. Olha, posso dizer que eu já ouvi muita coisa boa a respeito do meu trabalho e tem sido muito bonito poder viver isso da maneira que vem acontecendo na minha vida e cada vez mais a gente tem um retorno maior por parte do outro lado, de quem escuta minhas músicas, vê os filmes ou novelas e tudo que eu faço parte. Uhum. Então eu sinto que a música cura, a arte cura. Então é uma honra para mim ser um canal para tudo isso. E, enfim, como é que a gente lida com a nossa vida depois de ouvir que a tua música ajudou o dia de uma pessoa, ou, enfim, coisas até mais doidas, e eu sou muito grato por isso. De 2021 para cá, eu venho acompanhando o seu trabalho e vi que você tem uma forma peculiar de passar mensagens para as pessoas. Você tem uma vibe muito positiva, suas canções são muito leves, acalmam o coração, você não escreve nada pesadão, você não critica nada, ninguém, você está sempre mandando uma mensagem. Isso faz parte de você naturalmente, no cotidiano? Essa é a sua verdade? Por isso que seu som é diferente? Então, na verdade, há controvérsias. Pelo seguinte... Gosto disso. Eu comecei a compor com 16. Então, nessa época, eu era muito revoltado e fazia muitas músicas contra várias coisas que eu sou indignado, era indignado e ainda sou. Então, eu tenho esse lado. Tenho músicas com certeza muito intimistas e muito introspectivas, músicas tristes também. No entanto, nesse mar que eu me vejo hoje, de ter conseguido terminar 120 músicas, eu vejo que a minha forma de ver o mundo, no final das contas, que é de procurar felicidade, levar isso à frente e querer que todo mundo seja feliz, faz com que essa acabe sendo a maioria dessas músicas. Então, eu tento entender em que momento da vida que eu tô, o que eu tô querendo passar com o meu som, e de que forma eu consigo contar histórias dentro de um disco ou algo do tipo que conduza essa forma de viver. Então, eu acho que não é só fazer música feliz, eu acho que todo ser humano vive de tudo. Então, só tenho tentado entender nessa escolha de repertório, às vezes para um disco, onde é que se encaixa mais legal, se encaixa melhor uma canção dessas, às vezes mais, sei lá, existencialista, ou enfim, como as que eu já fiz, para que ajude a contar a história da melhor forma. Então, no meu disco Blue Futura, é um disco feliz, mas ele passa por várias crises ali no meio dele, várias músicas, além porque eu abordo muito romantismo nesse disco, né? Então eu tento trazer aos poucos um realismo ali para não quebrar o romance que é tão venerado. Mas Não Espera, por exemplo, é uma música bem realista sobre... não espera a vida pegar na tua mão e dizer vamos viver, você é capitão do teu próprio mar, entendeu? Tipo, ficar esperando que vai cair do céu não acontece. Então ela traz um pouco disso. Mas talvez no segundo disco isso possa se apresentar de maneiras diferentes. O Blue Futura é o seu primeiro disco? Sim, é o meu disco primeiro de estreia. álbum. Meu álbum de estreia. E eu tô muito feliz com ele, porque ele tá completando 2 anos agora. Ainda tô de figurino no Blue Futura, que pra mim é uma honra em todo show que eu faço, ou evento de rádio, TV, enfim. Explica pra gente essa sua viagem. Blue Futura. Eu posso imaginar um monte de coisa, né? Um futuro azul. Eu gosto de falar assim, né? Sim, como sim, o povão. Um Blue Futura. Que será? Mas por que o Blue não tem a letra E no final? Sim. Né? B-L-U. Blue. Sim. Blue. Então já não consigo mais traduzir. Traduz pra gente.
Então, a Blue Futura, ela é um conceito que foi a primeira coisa que eu me senti abraçado na minha vida artística como compositor, né? Porque eu sempre gostei muito de blues, e sempre me falavam que blues era uma música pra gente triste, que não sei o que, não sei o que lá. Essa galera aí que gosta de contar uma abobrinha. Então, eu falei, por que não pode ter um blues que seja feliz? Se o blues me faz tão feliz, existem vários tipos de blues e tal. E aí, na época, eu falei, tá, então tem essa coisa de que é antigo, né? O blues é do passado. Eu falei, pô, como é que seria um blues do futuro? E eu fiquei com essa coisa de blues do futuro na cabeça, blues do futuro, tal. Achava muito horrível esse nome, porque fica uma Blues coisa meio... do futuro. Não, e blues é um nome inglês, né? A gente é brasileiro, então não me sentia abraçado. Aí, uma vez, eu não sei porquê... Tava estreando aquele filme, era 2016, se eu não me engano, aquele filme da Rio, que tem uma ararinha azul. Sim. Que se chama Blue, com BLU. Exato. Tá aí. Aí na época foi isso, eu tava namorando uma italiana, então teve uma brincadeira justamente com esse Blue, de ser uma palavra que funciona no português e no italiano. Que Blue é azul em português e italiano, né, enfim. E aí ficou Blue Futuro, só que eu achei muito horrível, futuro, porque... é uma palavra que todo mundo fala a todo momento. Não foi em homenagem ao Canal Futura, já perguntaram isso também. Mas o A, ali, o artigo A no final, ele trouxe a coisa do... nessa época eu fazia muito mais músicas sobre o universo feminino e tal. Era um dos temas mais abordados da época. E aí ficou Blue Futura, justamente para ficar já essa brincadeira com viagem no tempo, né? Que Blue vem de blues, que é do passado, e Futura de futuro, que é do futuro, enfim. E a gente sempre vai fazendo. Foi uma ótima justificativa artística para eu poder tocar músicas que eu gosto das antigas e de hoje em dia no show. Então eu sou super a favor. E salve a licença poética que nos traz essa oportunidade, né? Amém. Não, e o mais legal de tudo, que nesse neologismo aí, a gente acaba tendo uma frase que eu tatuaria e que muitas pessoas amam, que é o que quer dizer Blue Futura, que eu inventei esse significado, que quer dizer... aproveite o presente confiando no futuro. E isso é meu lema de vida. Boa. Sobre Vamos isso. ilustrar esse momento que a gente está batendo esse papo. Então, você quer abrir com qual aí? Vamos Vai ilustrar... na cronologia ou uma do álbum Blue Futura? Eu vou uma do álbum Blue Futura, que foi a música, não só do disco, mas da minha vida que eu mais demorei para terminar. Até então, né? Foi uma música que eu demorei 3 anos para terminar, porque ela não tinha refrão e era uma música triste, e que eu fui ressignificando até virar... essa coisa linda que eu gosto, que se chama Nuvem. Então, em todas as plataformas digitais, vocês podem estar ouvindo também. É preciso tempo para levantar coragem. Ela me disse... gosto tanto de você. É pro teu bem, é pro nosso bem. Mas já te disse tantas vezes que essa conversa não vai te levar para lugar nenhum. Não, 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 não. Você na minha sala enfeitar essa selva desse jeito. Não me leve a mal, eu vou me aproximar da tua ideia de viajar nessa nuvem. Vem viajar na tua ideia de viajar nessa nuvem. Toda vez que eu passar na tua rua, vou me lembrar. Eu não assisti você cair,
nesse mar de nuvem. Hey! Você na minha sala enfeita essa selva desse jeito. Não me leve a mal, eu já me aproximei da tua ideia de viajar nessa nuvem. Vem viajar na tua ideia de viajar nessa nuvem. Verdade que Blue Futura ganhou um filme com pré-estreia e tudo? Meu Deus do céu, temos que falar disso. É. Blue Futura ganhou um filme. Um filme que vai dar o que falar no momento em que eu ouvi essa ideia na minha cabeça. Por quê? Porque eu acho que na vida a gente tem que fazer o que movimenta, gente. Entende? Então, se eu faço música que movimenta, sou ator e faço filmes e novelas que me movimentam, como é que eu tenho um produto audiovisual? Como é que eu tenho um produto de áudio, né, como o disco? Sim. E eu não vou ter uma justificativa visual, não é? Em pleno 2000 e tal. Tantos, né? Já que esse vídeo aqui, esse momento é atemporal. Em que anos estamos? Em que anos você está assistindo? Em que ano você assistiu ou vai assistir isso aqui? Isso aí. Então, foi isso, cara. Eu tive essa ideia ao longo dos anos. Basicamente ali, eu comecei a escrever uma história que seria do disco. Então, é um disco diferente, porque eu primeiro fui escrevendo uma história para, a partir dessa história, escrever músicas para essa história e também, a partir daí, entender como visualmente eu conseguiria trazer toda essa ideia que a gente defende, né? Da viagem no tempo, do autoconhecimento, embalado em muito romance. Então, foi incrível poder fazer esse filme. Eu tive a ajuda de uma equipe sensacional da Monochroma Filmes, Sol Cortegiano, uma galera incrível ao meu lado, que hoje estão aí no mercado. A gente começou a gravar o projeto em 2020 e terminamos de gravar em 2022. E é um média-metragem de 28 minutos, está lá no meu canal do YouTube. Qual é o canal do YouTube? Hoje está no canal do YouTube, mas tivemos uma pré-estreia no cinema. Sim. Que foi sensacional. Qual é o seu canal do YouTube? O meu canal no YouTube é o meu nome, Luca Fortuna. L-U-C-C-A, _... Não, desculpa, esse é o Instagram. Em qualquer lugar, até na padaria, Luca Fortuna. É com 2,6, né? Com 2,6. Só que no Instagram tem um underlinezinho ali. Mas no YouTube é Luca Fortuna. Beleza. Então esse filme ele foi uma honra para mim de fazer, de escrever, dirigir e protagonizar. E atuar. Então foi para mim uma honra. Tive grandes pessoas ao meu lado. A pré-estreia foi no cinema Estação Net ali do Barra Ponte. E foi incrível, cara. Foi ano passado, no ano de 2024. E foi lindo, cara. A gente teve 200 pessoas ali numa pré-estreia de um filme independente. Bom aí, para aproveitar a oportunidade, eu fiz um pocket show com meu baterista no cinema. Nunca tinha tocado no cinema. Um salve para Ruba Barbosa, que meu baterista é incrível, mago dos ritmos. E aí foi histórico. Maravilhoso. Momentos para ficar Nunca tinha tocado no cinema, cara. Achei irado. Mó sonzão, assim. A acústica do cinema favorece muito, né? Foi muito legal. E ver pessoas em pé no cinema foi diferente, né? Porque normalmente todo mundo fica sentado. E aí... Você conseguiu isso. Cara, eu gostei muito. Que energia, imagino, cara. Foi lindo. E olha, eu queria também falar desse teu lado ator. Mas antes, eu queria ouvir mais uma música aí. O que você tem preparado pra gente? Mais uma música? Eu queria saber do seu lado aí. Você tá numa vibe mais calma, numa vibe mais agitada? Como é que tá esse seu sentimento aí? Do outro lado da entrevista, a voz dele de entrevistador. Você pode traduzir isso. O que você tá sentindo através dessa energia que tá aqui? Ele é um ótimo entrevistador. Vamos lá. O nome dessa é O Que Eu Sinto. Basicamente é a música da Raposa, vamos descobrir por quê. Mas a mensagem final é:
não deixa pra amanhã o que você pode dizer hoje. O nome dessa é O Que Eu Sinto. Sentimentos cada vez mais digitais. Com você qualquer barreira fica fácil de voar por cima. Como um café pela manhã, de volta do futuro te achei na minha xícara. Tinha paz e era, sei lá. Tô tentando encontrar o que me falta e o que me ajude a decifrar o que eu sinto. O que eu sinto. O que eu sinto. Vai. Deixa durar o que é tão bom. Sentimento vai além da compreensão. Eu só quero paz no meu cobertor. Mas se tu quer amor, a gente faz. Se quiser paz, a gente faz também. A gente faz também. E sei lá. Tô tentando encontrar o que me falta e o que me ajude a decifrar o que eu sinto. O que eu sinto, o que eu sinto, yeah. Ta ta ra, ta ta ra ra. Coisa mais bela, verdadeira obra-prima, exala o som do calor. Muito bom. Você que me contou que era um adolescente revoltadinho com algumas coisas que você não concordava. Sim. O que fez virar a chave na tua cabeça para você ter essa visão mais de esperança, sempre acreditando num futuro melhor? Você acredita num Brasil melhor? Sim, eu acredito num Brasil melhor. Com certeza. Eu acho que isso é fruto de cada ser humano que ouve isso e tenta mudar alguma coisa, mesmo que pequena, que ao longo de anos vai ficar cada vez mais interessante. Eu sei que você não precisa concordar com tudo que acontece, mas você acha que melhorou da adolescência para cá? Cara, essa visão? Eu posso falar mais sobre a minha autopercepção, porque justamente eu era muito revoltado, ao mesmo tempo que já era proativo, mas eu esperava muito mais nos outros do que em mim mesmo. E aí tem coisa boa e ruim como você qualquer criava coisa mais expectativas sempre? Então, porque eu achava que muito... Tipo, eu tinha essa coisa clássica de adolescente revoltado, mas revoltado eu digo mais com uma opção de coisas que me revoltam igual hoje, né? Que eu acho isso super útil, cara. Várias coisas que a falta de preocupação socioambiental é loucura. Isso é a coisa mais fácil de me tirar do viés do que a música bonitinha que tá sendo tocada, porque eu acho que tem milhões de pautas aí que tem que ser faladas. Agora, no caso, eu tô falando do meu ponto de vista de uma pessoa que tinha esse tipo de caneta, tinha esse tipo de escrita, né? E fazia talvez menos a favor do que eu acreditava, sabe? Então era você ter algo que você não concorda e tal, mas você, no final das contas, o que você faz por isso? Suas armas, papel e caneta, munição, então, amor. E aí que tá o lance, é que eu não julgo, talvez, na época eu julgava, o que eu quero dizer na época eu julgava muito mais, eu usava muito mais o tempo às vezes para julgar, eu fazia, mas eu usava algum tempo para julgar. Hoje eu tento usar cada vez menos tempo para julgar e mais tempo para fazer. Com isso eu percebi que eu concordo com as letras que eu fazia, eu acho elas lindas, acho que elas vão ter o seu momento de vir para o mundo, mas eu comecei a ir mais atrás do que eu acredito. Isso, se de uma maneira, antes de lançar as minhas músicas, já tinha uma força, que era muito legal de se ver, cada vez que quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que cada vez mais as pessoas são impactadas por esse meu movimento.
de ir atrás do que acredita, de mandar esse estímulo para quem às vezes nunca vai me conhecer na vida, mas me ouve às vezes ou acompanha de alguma forma. Então eu acho aquela coisa do clássico Michael Jackson que ele fala que depois eu descobri que não foi nem ele que escreveu, mas enfim, ele interpreta muito bem. Man in the Mirror, ele fala, se você quer começar, comece pela pessoa que você vê no espelho. Então eu confio muito nisso, se a gente começar uma mudança na gente, que isso é basicamente uma justificativa moral do meu disco, que eu tô levando o meu mundo, mostrando o meu mundo para todo mundo, o meu planeta. E isso não é para uma viagem, uma ego trip, uma viagem egocêntrica de olha aqui meu mundo como ele é incrível, mas justamente olha quantos percalços e coisas incríveis e horríveis que acontecem na vida de todo mundo. Esse é o meu planeta e eu quero que você ouça para que te estimule a você ir atrás do teu, entendeu? Então é isso que eu tento passar. Boa. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente vai viajando com Luca Fortuna, Blu Futura, mais uma canção bem bacana aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Você Pode, recebendo aqui Luca Fortuna, cantor, compositor e ator. Luca, queria que você me falasse um pouquinho dessa sua outra profissão, desse seu outro ofício, que é de atuar. Não saiu da arte ainda, né? Não, nem nunca. Você Se já eu teve... sair da arte é quando eu sair do planeta. Já... E de alguma forma eu não saio, né? Porque o legado continua. Continua. Já teve algum emprego formal assim? Já. Já tive... Cara, eu já fiz algumas coisas na vida. Eu já... Vamos lá. Eu já vendi sacolé, eu já vendi cachorro-quente. Eu sou empreendedor, de alguma forma. Sim. Faço eventos aí, 13, 14 anos. Isso. Dei aula de algumas coisas durante 10 anos. Já dei aula de matemática, coisa de escola, milhões, né? Enfim. Que legal, aí aquela cara. galera toda história de Explicador. geografia. Obviamente, né? Aula particular, sempre Sim. de coisas que eu já sabia bem. Mas no ramo das exatas, eu tinha de certo lugar de fala, porque também sou engenheiro de produção formado. Eu queria construir uma máquina do tempo e falaram, vai fazer engenharia. E eu fui. Lá eu descobri que não precisava da faculdade, mas foi isso que me fez conseguir construir essa máquina do tempo. Quem quer saber como se constrói uma máquina do tempo? Muito, muito fácil, muito fácil. Lá no meu canal de YouTube, o nome desse documentário que mostra como se faz uma máquina do tempo, qualquer um pode fazer na sua casa, chama Blu Futura, aproveite o presente confiando no futuro. Lá você vai saber exatamente como construir uma máquina do tempo. Sabe muito bem abrir a curiosidade do público. Aí, ó, tá vendo? Mandou bem. Como ator, cara, o que você fez aí? Cara, graças a Deus... Começou no teatro ou na tela? Comecei no teatro, assim. A gente chegou a falar desse trabalho, mas depois eu falo na cronologia. Eu comecei no teatro moleque, criança, aquela vontade, né? Que começou cedo. Profissionalmente, dos 10 aos 13, eu fiz as minhas primeiras peças, ali umas 3, 4 peças. Acho que 4, na verdade. Aí, quando tava ali com 14 para 15, eu já tava querendo começar a tocar. Com uns 15, 16, tá, não vamos falar de música, né? Não, vamos falar de você. Não, eu sei, mas só porque quero direcionar, você fez a pergunta. Claro. Aí eu fiz algumas coisas, como eu tava passei essa parte mais da adolescência, né? Até quase juventude, muito ligado mais à música. Tudo que eu fazia de atuação era mais pontual, né? Então, eu fazia lá uma peça ou outra, alguma coisa audiovisual também veio ali em 2016, talvez a primeira coisa audiovisual. Foi um curta muito legal que chama The Storyteller. Eu gravei na Inglaterra e foi, uma parada muito legal. Eu vivi um divisor de águas em 2016, nesse ano aí que eu morei na Inglaterra. Eu fui trabalhar, estudar numa escola e foi o ano que eu mais escrevi música na minha vida. Muita coisa boa aconteceu. Beleza. Você adaptou bem, né? Hã? Se adaptou bem lá na Inglaterra. Cara, foi doideira. Ficou confortável de mente. Foi doideira, graças a Deus. Foi um período de muito aprendizado. E o que eu ia dizer, cara, é que aí desse curta que eu gravei lá, em 2018, eu gravei um média-metragem, que inclusive fiz a minha primeira trilha sonora, que chama Arte, que acabou entrando no disco, eu roubei ela de volta pra mim, a música é minha. Então... E como é que se escreve esse Arte aí? Esse Arte se escreve... Na época eu vi uma banda chamada Flight. E Flight se escreve Flyte,
justamente o Flight escrito de maneira errada. Enfim, não sei o porquê. Mas é o que eu vi essa banda. Eles têm uma música chamada Artie, Marry Me. E o Art é de nome de uma pessoa, Art, A-R-C-H-I-E. Que a gente pensa que é o arte de A-R-T-E. Exato. E na época que eu tava precisando, eu fui contratado para fazer essa trilha sonora de um filme que eu tava atuando, papel pequeno, mas era a minha primeira vez num Não filme existe mesmo. papel pequeno. Eu fui o Joey Viola. Oh. Inclusive usei esse violão na gravação. Pô, legal. Vai ver, me contrataram mais porque eu tinha um violão, mentira. Foi bem legal. Cara, o Art veio dessa música e no filme aconteceu uma coisa muito legal, que eles personificavam a arte numa mulher. E eu falei, cara, que coisa incrível, já que eu tenho isso para fazer a canção, eu tenho essa premissa, por que não usar esse nome, né, da música? E eu usei Art. E aí, obviamente, eu sempre falo arte, né? Eu sou carioca, sou brasileiro. Com todo mas direito. a galera que conhece meu trabalho lá de fora achava que era alguma coisa em inglês. E aí todos quebraram a cara que... Embora a música, já aproveito para dizer, ela tem uma influência muito grande do The Smiths, né? Que é uma banda inglesa e tal. E aí eu quis trazer, já que a música é em português, vamos botar um arranjo com uma carinha mais... Visão de 80, mundo, assim, né, Luca? Visão de mundo, é uma né? correria boa. Muito bom, muito bom. Ainda falando da sua carreira de ator, e aí depois da Inglaterra, 2016 em diante, voltou para o Brasil. Desculpa, você tá certo. Aí eu voltei, aí 2018 já meio que pulando, porque 2017 eu comecei uma banda, meu primeiro projeto autoral, que se chamava banda Blue Futura, que eu criei esse conceito ali final de 2016, começo de 2017. Em 16 de setembro eu botei a cara a tapa e fizemos o primeiro show de estreia, dia 16 de setembro de 2017. E aí de lá teve esse filme 3 meses depois, esse filme que se chama Arte, A-R-T, né, o nome em inglês, mas é o nome da arte mesmo. Que teve, né, o que eu já falei. Aí no ano seguinte, aí teve um curta também nesse ano, Sopro. Aí no ano seguinte teve um média-metragem que se chamava Vale dos Suicidas, que eu também fiz trilha sonora, com uma música linda, que você falou de só faz música feliz, eu tinha que fazer uma música para alguém que tá a ponto de se suicidar. É doideira, tá? E o que essa pessoa tá passando, né? Aí nesse filme eu já fazia o protagonista, o antagonista no caso, e também tava com a trilha sonora com essa música. E aí eu entendi que talvez em vez de procurar as duas coisas ao mesmo tempo, que é perfeito, você tá num filme que você atua e que você também tem música na trilha sonora, eu falei, cara, eu vou tentar fazer buscas mais específicas de cada um. Então voltei a fazer peças naquele mesmo ano de 2018. Fiz uma peça de teatro do Luiz Antônio chamada Mar Vermelho. Aí fiz algumas peças ao longo de lá pra cá, umas 4, 5 peças assim no máximo. E alguns filmes, né? Tem um que vai sair final do ano, que é o filme biografia do Maurício de Souza pra Disney+. O da Turma da Mônica? Que legal. Aí eu fiz um personagem... não posso Nosso falar herói, ainda. né, cara? Não, posso falar já. É o que? O Cebolinha? Não, eu tava loiro na época. Eu aproveitei, né? Eu tava gravando o filme da Blue Futura, que o personagem principal se chama Luquino Frabettino, que foi o personagem que mais me ensinou na minha vida. E eu tava loiro por causa desse meu filme, juntamente numa oportunidade de gravar esse filme do Maurício de Souza. E eu fiz o personagem louco, né? Que é aquele... Eu tô lembrado, hein? Doidão. Eu li os quadrinhos da Turma da Mônica. Pra quem viu os quadrinhos, eu vou estar... Então imagino que fizeram com o teu cabelo ali, Cara, né? fizeram uma parada que eu nunca tinha feito. Eu acho que é Babyliss que fala, né? Que deixa tipo um cachinho. Ficou muito engraçado, muito engraçado. E como é que foi pra você encontrar o corpo, a fala, a coluna do louco? Perfeito, porque eram quadrinhos, né? Perfeito. Então, mas existia uma única referência, que eu acho que ainda é a única, que é o Rodrigo Santoro, que fez um filme da Mônica que eu acho que chama Laços, sei lá, que ele fazia o louco. Eu não vi esse. E tem, ainda tinha. Tem algumas cenas que ele aparece. E eu achei muito legal. Nele botaram o narigão, em mim não botaram, não. Deixaram não meu precisou, narizinho mesmo. Né? Ele teve um corpo muito legal e tal. Obviamente eu não queria imitar o trabalho dele, embora seja uma referência pra mim. Sim. Eu sempre busco pela minha autenticidade e tudo mais. Então, eu tive alguns materiais que eu busquei, como qualquer trabalho de ator, você busca referências para poder entender de onde começa, o que você quer com aquilo. Só que o mais legal de todos os personagens que eu fiz é que o louco, a melhor definição para ele é uma que eu não encontrei em nenhum outro personagem. Porque às vezes tem personagem que esbarra, né?
explosivo. Aí tá, eu já fiz 2 ou 3 personagens explosivos. Como é Sim. que é esse explosivo? Entendi. Um é explosivo, mas ele é padre. O outro é E o explosivo, louco não mas esbarrou em nada do que você Cara, fez. o louco, a definição dele não há definição. Então, Ficou mais difícil ou mais fácil? cara, eu não sei a resposta para essa pergunta. Porque a gente tinha 2 cenas legais no filme. E aí, para uma delas, eu acho que eu consegui criar um pouco mais, que eu não posso falar qual é. Uhum. E para outra, um pouco menos. Mas aí a gente vai poder ver isso lá para outubro. Boa. E aí, além desse filme que foi... A gente tá falando de audiovisual. Eu fiz uma websérie. Fiz também esse meu média-metragem, Blue Futura, que saiu ano passado. E esse filme agora que vai sair. Se você estivesse vendo esse vídeo na semana anterior que ele saiu, você iria ver. Mas você que está assistindo hoje, nessa linda terça-feira, esse filme saiu sexta-feira passada e foi lindo. No caso, ele saiu aqui, ó, de acordo com o meu ponto eletrônico. Ele saiu, olha o meu ponto aqui, não tem nada. Ele saiu na quinta-feira da semana passada e chama Câncer com Ascendente em Virgem, onde eu fiz um personagem que também me ensinou muito, que chama Zé do Cavaquinho. E eu fiz pela primeira vez na minha vida um artista de samba. Eu, que sou entusiasta do samba, porém não sou de tocar muito samba, né? Escapou de eu te pedir um sambinha aqui. Aí, ó, escapei. Não, mas o Jorge Ben dá pra levar alguma coisinha que a gente faz. Jorge Ben é a minha maior referência, assim, atual, né? Com essas novas pesquisas musicais que eu tô fazendo. Boa. E a única coisa que não deu, que eu acho que eu não te falei, foi que eu fiz... Televisão. Fiz televisão. Eu fiz uma participação numa série da Record em 2023 e agora eu tava no elenco fixo. Qual? Reis. Reis. E agora na 13ª temporada, foi na mesma novela. Fiz uma participação na 8ª temporada com o Cabelo Grande. 2 personagens na mesma novela? Aham. Que privilégio, hein? Foi uma honra. Pessoal da Record, ó, tamo junto. Como é que foi o primeiro o cabelo curto e o cabelo longo? Então, qual é a diferença o cabelo grande... Pra galera te achar lá em Reis. Tá, o Cabelo Grande é o Miguel, ele é filho de Merab. Ele tem cabelo grande e ele é basicamente... Ele e o bando dele, então ele é só uma hiena, né? Aquela coisa muito de rebelde sem causa, sabe? Que, enfim... só faziam besteiras em nome do avô, como se isso tivesse o Saul, né? Como se tivesse algo, né? Um grande porquê, mas enfim, só faziam o que bem entendiam e acabaram morrendo enforcados. E o outro? O outro se chama Alon e ele está disponível agora. Quem quiser saber mais, vai lá procurar, que o Alon é do cabelo curto. Muito Aí bom. a diferença, cada um pode assistir e tirar a partir daí. Eu vou te pedir um Jorge Ben agora e já Ben? eu vou chamar um intervalo e a gente volta para falar um pouco mais de Luca Fortuna e Blue Futura. Vambora. Que viagem aqui no Você Pode. Estamos de volta com Você Pode, recebendo Luca. Me diz uma coisa, o que chegou primeiro, o ator ou o cantor? Essa pergunta eu nunca sei responder. Há uma dúvida interna, no entanto, eu acho que foi os dois ao mesmo tempo. Porque eu vi um clipe, quando eu tinha 4 anos, numa... Enfim, alguma, sei lá, coisa de escola, assim, enfim. Um clipe chamado Thriller, do Michael Jackson. Boa. E aí ali eu fiquei impactado. Pronto, já está explicado. Como é que pode? Já está Música, explicado. Atuação, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí me deu a primeiro vontade. videoclipe do mundo, né? Fica Thriller. ligado. Né? A partir daí... como média-metragem da forma Sim. que... Aí você já vê que já tem A todo intenção um porquê, era o né? média-metragem. É um média-metragem de, acho que tem 12 minutos. Que virou obrigação. Aí Até como os é que dias eu não de vou hoje. fazer isso quando eu lançasse um disco 20 e alguns anos Então depois? quer dizer que foi Michael Jackson que te inspirou a Foi. ser ator Com e certeza, cantor. com certeza. Aí claro que de cada lado a gente vai entendendo melhor. Aí a atuação comecei a ter referências lá de fora, que a gente tem os clássicos, né? Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Jim Carrey pra caramba, que eu morro de rir, enfim. Fora Jim Galera Kelly toda. também, né? Aí, o ó, antigo, tá vendo? o sapateado. Exato, que foi influência pra ele, né? Pra eles todos. E da música também, aquele descobrimento de músicas lá de fora, a parte brasileira também, que vai vir muito mais forte num segundo disco.
Já joguei aqui, ó. Já jogou aí. Não, e é muito bom. Ariano Suassuna que ficaria muito satisfeito em ouvir isso, né? Sim. Você sempre buscando... Não, eu sou carioca, eu vou falar assim. Né? Eu tenho que fazer um álbum buscando a nossa brasilidade. Exato. Então você está sempre em busca de... Claro. Não, então é porque... Sou brasileiro e ainda estou aqui. Exato. Ainda estou aqui. E aí eu penso muito nisso, porque o primeiro disco... Eu já canto em português. Então eu quis fazer... No primeiro disco já tenho essa lírica e essa coisa bem carioca. Você vê que eu, por mais que para alguns trabalhos tenha que neutralizar, você vê que é forte. E aí, umas coisas assim, sabe? Então, e teu inglês também é forte com o britânico, né? Pelo também, fato de você ter tomado um banho de Grã-Bretanha. Aí, eu tomei esse banho. E aí eu usei esse banho como arranjo. Isso. De alguma forma, no primeiro disco. Entendi. Pra tipo assim, vou abraçar de alguma forma essa parte. Se mas pro segundo... The Smiths, né? Isso pra música arte. Mas pras outras são coisas diferentes. Peguei. Tem a própria O Que Eu Sinto, que é algo talvez que eu vá aproximar num segundo disco. Quando eu cheguei pro PG, salve PG, aí Paulo Eduardo, Rafa Melo, Ruba Barbosa, todo mundo que compôs esse disco num quarto comigo na pandemia. Em momentos, né? Online também rolou muito. O que eu ia dizer? Eu queria um Jorge Ben do futuro quando eu fui fazer O Que Eu Sinto. Porque O Que Eu Sinto tem a coisa do... Então, eu falei, como que eu trago isso de uma maneira que fica legal com a linguagem que eu quero passar? E, obviamente, talvez foi o meu primeiro flerte com esse tipo de brasilidade, assim, tipo de música lançada. E no segundo isso com certeza vai aparecer mais, né? É uma busca que não para nunca. E já temos boas coisas aí. O que a gente pode esperar desse álbum, então? Sambinha, de repente? Olha, eu tô tentando entender esse momento. Eu digo que eu não posso definir ainda, mas vão ter vários momentos de vários ritmos que eu amo. Legal. Até de ritmos que eu nem gosto tanto, mas eu tô aprendendo a entender onde que eles funcionam, sabe? Eu tô falando isso sem insistir, porque ao ouvir você levar essa pegada de Jorge Ben, cara, combinou. Eu curto. E esse teu carioquês da Gema, sim, tem tudo a ver, tem entendeu? tudo a ver. Se tentar, eu acho que vai dar bom. Um salve pra Pietro, Dossan, enfim, é um artista aí que eu conheço e tá me ajudando a compor algumas músicas. Mas assim, a tua identidade também tá muito bem colocada aí, não tem problema algum. Sim, amém. Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma. O que você tem na cabeça aí? Cara, eu tenho uma, já que a gente tá falando de carioquês e tudo mais, tem uma música minha que eu fiz ela pra essa coisa maravilhosa que é o verão. Então, a gente que é tropical, eu tenho uma música que se chama Flor Tropical. E eu vou tocar ela pra vocês agora. Paraíso é aqui, a gente põe um romance pra relaxar. O som já tá no ar, deixa. Nada é tão bonito quanto o pôr do sol. Abraça, teu sorriso lindo ilumina como um farol. Chega logo pra cá, minha flor tropical. Chega logo pra cá, minha flor tropical. Eu quero ser verão na tua vida, brisa pra te refrescar, água que lava minha alma, gratidão pelo teu eu. Eu quero ser verão na tua vida, sol que vai te iluminar. Você traz tanta cor em dia tão normal, minha flor tropical. Quando tô sem você, a cor desaparece. Quando tô sem você, tudo se esquece. De mim, de nós, do que vamos ser. De mim, de nós, de tudo que vamos ser. Chega logo pra cá, minha flor tropical. Chega logo pra cá, minha flor tropical. Eu quero ser verão na tua vida, brisa pra te refrescar,
água que lava minha alma, gratidão pelo teu eu quero ser verão na tua vida, sol que vai te iluminar. Você traz tanta cor em dia tão normal, minha flor tropical, minha flor tropical. Flor tropical. Isso aí dá pra dançar legal, hein? Essa daí dá. Com banda então, rapaz. Rola até a coreografia. Tá vendo? Muito bom. Balanço. Balancê. Balanço. Apesar do romancezinho, né? Mas não deixa de ter um balanço. Mas quem não gosta de um romancezinho, um balanço, uma música boa, um ambiente propício pra ser feliz. Quando misturaram o romance e o balanço, nós nascemos, né? Aí, tá vendo? Fica a dica aí pros próximos papais e mamães. Tá bem ilustrado. Luca, de tudo que você já fez, né? Você tá demonstrando aí que você é um cara muito versátil, criativo. Amém. Né? E o que a gente espera do Luca? O que você ainda não fez, ainda não inventou? O que você pode trazer para esse mundo aí? Essa é uma pergunta. Ou que você tem vontade? Linda. É uma pergunta linda. Cara, eu tenho vontade de muita coisa. Eu tô nesse processo, né, de composição do segundo disco. Uhum. Tô gravando outras coisas que ainda não podem ser faladas. Respeitamos, mas Cara, saberemos de qualquer jeito. Saberão no futuro, né? No futuro tudo há de vir para então, o melhor. Futuro aí pra gente. Então, eu acho que é isso, assim, eu posso, já falei de coisas que ainda vão acontecer. Sim. Já falei de coisas que eu tô fazendo que eu posso falar. Mas de vontade, cara, eu tenho uma vontade muito grande de ser feliz. E eu tô sendo, porque eu tô vivendo esse momento aqui, estamos nesse dia maravilhoso, iluminado, com pessoas incríveis. E eu acho que esse é o único dia inédito. O agora. Na nossa vida, que é esse dia do hoje, entendeu? Quando a gente tiver amanhã, esse hoje aqui já vai ser ontem. E aí vai ter que ser um novo dia inédito. Então olha que maravilha. Então o meu sonho é que eu não esqueça isso todo dia, porque tem vezes que parece que a gente esquece. Ou algumas coisas acontecem externas que nos fazem esquecer claro, com de certeza. fincar o pé no agora. Claro, tem problemas internos e externos sempre. Sim. Mas o que eu quero dizer é que com tudo isso que eu já estou fazendo, e eu olho para trás, eu vejo que eu já vivo o meu sonho numa frequência muito maior do que quando eu comecei. Eu entendo que o maior sonho é estar presente, porque assim eu vou conseguir cada vez mais coisas, cada vez mais tudo isso que eu já faço de maneira mais frequente e melhor, né? Isso para você que é o sucesso? Sim, isso para mim é o sucesso. É bom que já na mesma pergunta já respondi. Isso. Verdade. Porque a gente vive para isso, né? E quando você encontra a sua função nesse planeta, Sim. nessa era que estamos vivendo aqui, no agora, Sim. juntos, quando você encontra a sua função, uma coisa que é de dentro para fora, e toda a arte, ela tem uma ligação quase que religiosa, podemos dizer assim, né? Porque você, quando está em cima do palco ou quando está atuando, com certeza entra numa transe. Sim. Né? Entra uma persona ali Sim. para alguma missão. Sim. Então, você Exato. fazendo isso agora, estando satisfeito e feliz com o que você faz, é isso que te motiva, então, a sempre continuar, né? Claro, com certeza. O sucesso chegou, sim. Cara, chegou. Eu acho que ele chegou no momento que eu nasci, porque só da gente tá... Esse papo que parece groselha, mas, cara, é a maior pura verdade. A gente poder estar vivo e... Ser fruto de um milagre, né, cara? Celebrar isso diariamente é muito bom. Então, eu tento muito pensar como que a gente pode celebrar isso de verdade. E eu acho que a arte é um caminho muito, muito bonito para isso. Muito bonito e o mais curto para celebração, né? A gente pode fazer vendo? isso a todo momento. Tá vendo? Sem contraindicações. Sem contraindicações. Eu tenho uma outra música que eu falo... remédio sem contraindicação para tudo que é tipo de situação. Por favor. Não, mas essa é inédita ainda. Mais uma que não pode dar spoiler. Essa ainda não pode. Porque... Mas eu vou te falar uma coisa. Ó, já ficou aqui, saberemos dela. Não, já ficou aqui. Eu posso falar o nome dela é Se Ainda Não Viveu o Melhor. Aí um dia, quando ela sair, a gente vai resgatar essa entrevista aqui, vai falar, lembra? Enfim,
Eu queria dizer pra vocês isso, pra gente aproveitar tudo, sabe? Ser feliz, ir atrás do que acredita. Daqui a 20 anos a gente vai olhar pra essa entrevista aqui e eu vou falar, nossa, que cabelo ridículo que eu tava. Mas na época eu tava fazendo uma novela que eu precisei cortar o cabelo e o momento que eu tenho é este. Então eu tô adorando. A gente tem que abraçar essas mudanças que vêm, entendeu? Isso digo da gente ir atrás da nossa melhor versão, entendeu? Acho que no final das contas é isso. A gente também se acostuma muito. Ah, é o cara que usa a mesma roupa durante 100 anos. Fala tudo a mesma frase, vive... Tipo, nada contra, porque eu quero que cada um seja feliz. Mas no meu ponto de vista, pra minha vida, que é a única coisa que eu posso falar, me cativa muito essa mudança de rotina que minha profissão exerce sobre mim. Então eu tô gravando às vezes um filme, eu tenho que começar a acordar 4 horas da manhã, todo dia. Aí às vezes eu tô gravando coisas que vão até muito tarde e começo a gravar tarde e muda o horário. Às vezes tem show que é tarde, enfim. Tem show também que é de manhã, que eu já Ser fiz. artista não é mole não, hein, gente? É um trabalho de muita dedicação. A gente pode imaginar uma pirâmide, por exemplo, e o que o grande público tem acesso é só aquela pontinha lá de cima da pirâmide, porque toda aquela base que vem embaixo significa os ensaios, as horas de estúdio, a sua dedicação, as horas de estudo também, porque o artista ele tem que estudar muito para fazer essa entrega para a gente. Sim. Então, desde já eu queria agradecer imensamente a você, Luca, e a você que está aqui com a gente no Você Pode. É realmente um prazer incrível poder ter essa troca e você compartilhar suas histórias com a gente, a sua estrada. E eu quero deixar aqui, né, embaixo, vai aparecer aí as redes sociais do Luca Fortuna e o telefone de contato também. Você sabe de cabeça? Claro. O telefone de contato é do meu empresário, é 21 997 96 9140. Fale com a minha equipe, venha ser feliz, contrate um show e tenha um astral como você nunca viu antes. Maravilha. E o Você Pode fica por aqui, prometendo voltar na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, com a seguinte mensagem, né? Não se conforme com o que você precisa. Lute mesmo pelo que você merece. Porque você pode. Até semana que vem. A gente se vê. Tchau, tchau.